Boa noite, amada Igreja do Senhor. Boa noite, os visitantes. Sejam todos bem-vindos, os que nos assistem pela internet. Eu peço uma oração, pastor Franho. Senhor Deus, já te contemplamos em nosso coração, em meio aos teus louvores, a tua ministração. E agora, Pai Santo, capacita-nos, unge-nos para que nos apossemos da tua palavra, absorvamos em nosso coração aquilo que a tua serva, a ministra Carla Lobato, já devidamente ungida, Pai, pelo teu Espírito Santo, nos irá trazer, através do conhecimento, da unção da tua palavra em sua vida, através da exposição que Deus já colocou nela. Desde já agradecidos oramos, em nome de Jesus, amém. Amém. Eu peço que a Igreja do Senhor abra em Esther, o livro de Esther, número 3, de 2 a 6. 3, de 2 a 6. Amém? E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava. Então, os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que transpassa o mandato do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isso, de dia em dia, e não lhes dando ele ouvido, o fizeram saber a Ramã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Ramã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Ramã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos sobre Mardoqueu, porque ele lhe havia declarado o povo de Mardoqueu. Ramã, pois, procurou destruir a todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. Fazendo um resumo, por causa do tempo, a história Esther foi eleita rainha no lugar de Vaste. O reino estava em festa. Mardoqueu, tio de Esther, não saía da porta do rei. E isso incomodava muita gente, principalmente Ramã, o agagita, pois Mordecai não se curvava diante dele. Mordecai era um adorador, e o adorador só se prostra diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele não se prostra diante da iniquidade, ele não se prostra diante do sistema do mundo, ele se prostra diante do Rei. E essa atitude de Mordecai acendeu a ira de Ramã, que começou a maquinar o mal, não só contra Mardoqueu, mas contra o povo judeu, o povo de Deus. No versículo 6 fala: porém, em seus olhos teve em pouco e pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque ele havia declarado o povo de Mardoqueu. Ramã, pois, procurou destruir os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. Então, uma coisa é certa, amada Igreja do Senhor: ninguém que se levante contra o povo de Deus permanece de pé. Ninguém que intenta mal contra a igreja, contra aqueles que Deus escolheu para si, fica de pé. Com certeza acabará mal, não ficará impune. E Ramã arquitetou, expôs ali o seu plano para tirar a vida desse povo diante do rei, e visando o lucro das mortes ali
que seriam executadas e acrescentaria dinheiro ao cofre do rei, a casa do rei. Isso você pode ler lá no Esther 3, de 7 a 15. Você lê em casa, amém? Então, o rei se agradou do decreto e permitiu aquele decreto ali, dando total autoridade a Ramã. No versículo 11, diz assim: E disse o rei a Ramã: Essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Irmão, é algo que Deus colocou no meu coração. Eu e você tivermos como Mardoqueu diante da porta do rei, haverá livramento, haverá salvação, ainda que se levante um exército contra nós. O Senhor é o nosso Deus e Ele vai pelejar por nós. Então, não tema o inimigo, porque ele cairá na sua própria armadilha. Não tema seus intentos malignos. Ele pode ter se levantado na tua casa para roubar e matar o teu filho, o teu cônjuge, a tua vida, o teu ministério, o teu povo. Mas se tu permaneceres na porta do rei, haverá salvação na tua casa. Haverá provisão de Deus, haverá livramento, porque o Senhor é o nosso Deus. Amém? Então, Ramã mexeu com o povo errado. E na hora errada. Porque aquele povo era descendência de Cristo na terra. E não podia ser destruído de forma alguma. E em Esther, vamos abrir em Esther 4, de 1 a 3. Eu estou resumindo a história, amém, irmãos? Porque senão não dá tempo. Vocês tenham misericórdia de mim, que eu sou um pequeno vaso de barro, amém? Esther 4, de 1 a 3. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco poderia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Esse hábito eles tinham de forma para expressar a sua profunda tristeza, a sua profunda amargura. Então, Mardoqueu, ele reconheceu a sua necessidade naquele momento. A necessidade dele era de se humilhar. E que nós não venhamos temer quando tivermos que descer alguns degraus. Se nós estivermos diante da porta do rei, vale a pena nos humilhar. Vale a pena descer para que o Senhor seja engrandecido. Amém, amada igreja do Senhor? Então, a humilhação do servo de Deus é diante da porta do rei. Lá é o lugar certo para nos humilharmos diante da sua presença. E ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Não era um traje digno da realeza, mas era um tempo de humilhação. Não te preocupa com o traje, não te preocupa em se prostrar. Deus se agrada do coração quebrantado. Deus se agrada do coração compungido. Agindo assim, nunca seremos abalados ou derrotados. Amém? Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos.
plano de dar a vocês esperança e um futuro. O Senhor que sabe os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito. Cabe a nós apenas confiar, né? Uma coisa que Mardoqueu fez, ele não se prostrou diante do seu inimigo, mas ele se prostrou diante do Senhor. Amém? Não olhemos para as lutas, nos prostremos diante das adversidades, mas se nos prostrarmos, que seja diante da porta do Rei, que seja diante do Senhor. Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa esperança, a nossa salvação. Então vamos ver o fim de Mardoqueu. Em resumo, Esté, sobrinha de Mardoqueu, Mordecai, manda o povo jejuar, orar, que em 3 dias ela iria ali entrar diante do rei. E se ela morresse, morreria. Se achasse favor diante do rei, glorificado seja o Senhor. E assim ela fez, e assim aquele povo fez em favor de Esté, que intercedeu diante do rei em favor daquele povo, do seu povo. Então, ainda que custasse a sua vida, mas ela foi à presença do rei. E o rei, apaixonado, né, estendeu logo o cetro à sua rainha. E ele disse que ela podia pedir o que quisesse. Metade do reino ele daria. E ela pediu um banquete, que ele fosse ao banquete junto com Ramã. Foi o primeiro, o segundo, né? E paralelo a isso, Ramã, maquinando mal, cheio de ira, construía uma forca para enforcar Mardoqueu. Mas lá no versículo 6, no capítulo 6, perdão, e versículo 1, naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias, das crônicas, e se leram diante do rei. Paralelo a isso, o rei ali perdia o sono e lembrou dos feitos de Mardoqueu. E uma coisa tremenda, ele decide honrar Mardoqueu, né? E quem estava lá diante dele era Ramã. E ele mandou chamar Ramã para aconselhar. O que ele faria a um homem que ele desejava honrar, né? E o Ramã, soberbo, querendo glória para si, pede logo o cavalo do rei, a roupa do rei, a coroa do rei, né? Baita inveja. E o rei se agrada e diz assim, lá no versículo 10. Então disse o rei a Ramã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. E coisa nenhuma deixes cair de tudo, deixe cair, de tudo quanto disseste. Caiu do cavalo, Ramã, né? E ainda teve que honrar o seu inimigo. E uma coisa tremenda, ele ainda teve que declarar: assim se fará o homem cuja honra o rei se agrada. Olha que vergonha, né? Os nossos inimigos são assim, irmãos. Quando a gente permanece na porta do rei, eles são envergonhados diante de nós. E o Senhor é glorificado nas nossas vidas. Então, depois disso, o que Mordecai fez? Ele voltou à porta do rei. Fala assim no versículo 12. Depois disso, Mardoqueu, eu falo Mordecai, depois eu leio Mardoqueu, voltou para a porta do rei. Porém, Ramã se retirou correndo da sua casa, angustiado e coberta a cabeça. Então fala aqui que Mardoqueu voltou à porta do rei. Quando recebemos honra, quando o Senhor é glorificado nas nossas vidas,
nós não podemos jamais esquecer que o cavalo é dele, ou seja, a força que há em mim e você vem do Senhor. A roupa de glória é dele, a coroa de glória é dele. Então toda a honra e toda a glória é dele. Amém, irmãos? Que jamais, no momento da honra, que venhamos achar que tivemos mérito nisso. Se há algo bom em nós para fazer, para praticar, é porque o Senhor habita em nós. Porque se Ele se retirar de nós, não há nada de bom para oferecermos a ninguém. Amém? Estou no tempo, minha pastora? Estou me tremendo que o copo está para cair. Amém. Onde eu parei? Então vamos prosseguir, né? Esther faz o banquete, voltando lá à história. O segundo banquete. Então, quando o rei fala, o que tu queres, minha rainha? Ela vai e denuncia Ramã. E os seus intentos para destruir a sua vida e o seu povo. E o rei se irou contra Ramã, condenando ele à forca que ele havia construído para matar Mordecai. Então ele mesmo construiu a sua destruição. Os nossos inimigos, eles se confundem, eles são confundidos e destruídos nas suas próprias armadilhas. Então, ali, o rei, reunido com Esther e Mardoqueu, transferiu a autoridade de Ramã para Mordecai, que ordenou ao povo que se defendesse. O povo de Deus, é claro, venceu a guerra, né, irmão? Quando a gente está com Deus, a gente vence a guerra. Então, Mardoqueu, que outra hora estava diante da porta do rei, é chamado para adentrar ao palácio do rei. Então, peguemos isso para nossas vidas. Lá em Esther 8, de 1, versículo 1 e 2, 15 e 17, diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esther a casa de Ramã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado o que lhe era. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Ramã e deu a Mardoqueu. E Esther pôs a Mardoqueu sobre a casa de Ramã. 15 e 17. Aleluia, Senhor. Então Mardoqueu saiu da presença do rei, com uma veste real, azul, celeste e branca, como também com grande coroa de ouro, e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz e alegria, e gozo e honra, também em toda a província e em toda a cidade, onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo. E muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Glória a Deus. Se você permanecer na porta do rei, aguenta firme. Só mais um pouquinho de tempo. Só um pouquitinho assim. Em breve, o Senhor abrirá as portas do seu palácio para mim e para você. E nós receberemos do Rei, dos reis, do Senhor dos senhores, uma coroa incorruptível. Teremos corpo de glória.
Amém, amada igreja do Senhor? Então aguenta firme aí, permanece na presença de Deus, que em breve, se você não desistir, se eu não desistir, nós estaremos comendo na mesa do Rei. Amém? A glória que o Senhor tem para as nossas vidas é incorruptível, irmãos. O Senhor, Ele remove as coisas abaladas para estabelecer o seu reino inabalável. Amém? Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu já chamo o grupo Ministério de Louvor, que o pastor possa orar, por favor. Te bendizemos e te exaltamos, Senhor, pela tua palavra. O Rei, a sua força, a sua glória está sobre sua igreja e nós entraremos, Pai, na tua presença brevemente. Muito obrigado por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.